Salve, salve! Segundo ano! Tudo bem com vocês? Pro tá aqui de volta, professor Éder aqui, para mais uma aulinha de Sociologia. Semana passada vocês tiveram recuperação, quem fez, fez, quem não fez, recupere esse bimestre, tá? Nós vamos iniciar nossa apostila do capítulo 13, né? Apostila 7 já, onde o tema será a questão da violência e da criminalidade. Então vamos lá, né, iniciar o nosso conteúdo, tá? Bom, tema em si, né, a questão da violência já é um tema aí que é extremamente debatido, né, por vários meios de comunicação, música, na internet, filmes, política, seriados, né, vários tipos aí de locais aí, porque é um tema que nos faz refletir também bastante, né, as causas da violência, tá? Mas antes de entrar somente nessa questão só das causas da violência, né, iniciando lá a apostila de vocês, logo no começo, né, nós vamos estar percebendo algumas coisas interessantes lá no Organize as Ideias da página 5, que fala que assim o mundo nunca foi tão pacífico. E realmente, comparando, né, com épocas lá atrás, né, por pegar a Idade Média, né, períodos mais distantes, realmente, né, apesar dos altos índices de violência, né, antigamente a gente tinha algumas coisas bem piores, né, a questão da resolução das coisas, né, utilizando as próprias mãos, né, obviamente não pode deixar de dizer do período da escravidão no Brasil, né, um período tão sangrento, não só no Brasil, mas também em outros países, né? A questão do que foi, né, o Holocausto, né, as guerras, entre outras situações que aí vocês no conteúdo de história aí com os professores vão acompanhando, vão vendo, né, e vão percebendo que realmente, apesar da quantidade em si, nós vivemos ainda num mundo um pouco mais, vamos dizer assim, organizado, tá? E aí, né, um dos grandes sociólogos que nós temos, Max Weber, ele vai dizer, ele acaba, né, nos seus escritos dizendo que isso só foi possível aí graças, né, ao surgimento do Estado moderno, né, que vocês estudaram esse ano, né, a questão lá do período, né, absolutista, e hoje, né, o Estado, né, os governos são os responsáveis aí, então, por terem, né, na legislação, na lei, né, de combater a violência, tá? A criminalidade tem relação com a pobreza ou com a desigualdade social? Não precisa nem responder essa daqui, né? Se ou caso você responda não, né? Gente, total relação, tá? Total relação. Quanto mais desigualdade, quanto mais pobreza, maior os casos aí, né? Óbvio, de criminalidade, tá? E aí nós vamos falar um pouco sobre a questão dos espaços trancados, os espaços seguros, né? Casas, apartamentos, condomínios, entre outros. Bom, é, como que se estabelece historicamente a relação entre Estado e violência? Então, graças a esse processo que foi passando dos Estados modernos, né, os governos, né, a gente tem um período iluminista, né, e aí nós vamos começar a ter os períodos de república, ficaram, obviamente, por responsabilidade do Estado, né, fazer a justiça. Então, através das leis, através das punições, né, que não era comum para as épocas mais né, anteriores, né? Porque se você for pegar as épocas mais anteriores, né, a famosa justiça com as próprias mãos é o que mais acontecia, tá? E hoje essa justiça ela ocorre através do Estado, tá? Bom, vou pedir depois aí para vocês já darem uma olhadinha, tá? Na página 6, Justiça com as próprias mãos, tá? Que ali tem uma situação que ocorre, né, no Rio de Janeiro, tá? Né, sobre um rapaz que tinha sido acusado de furto, né? Acusado, né, diga-se de passagem, e aí, né, ele sofre por
algumas agressões físicas, né? Algumas não, várias agressões físicas, tá? É, e aí, né, tem uma questãozinha que se a notícia relatada apresenta, né, um desrespeito aos direitos humanos e ao Estado de Direito. Pô, não preciso nem falar para vocês que sim, obviamente, tá? Por quê? A partir do momento que nós temos um governo, que nós temos os estados que são responsáveis legalmente por cumprir com a questão da segurança pública, é óbvio que fica então, né, nas mãos deles fazerem com que, né, a justiça ali seja realmente realizada da maneira correta, né, com as investigações, se o caso comprovado com as punições, né, e essa é a função hoje do Estado, né, a pessoa ali, ela não, né, não pode ser acusada simplesmente, né, porque por uma questão de desconfiança. Essa semana nós já tivemos um caso, quarta-feira, né, de um policial, né, saiu para se divertir e acabou assassinando um jovem negro, né, de 29 anos, se não me falha a memória, acusando o jovem de ter furtado o seu aparelho celular, sendo que o mesmo estava dentro do carro aí do assassino, tá? Então essas coisas não podem acontecer, né? Nós temos hoje o Estado para estar fazendo essas intervenções aí, né? E o serviço que é de função deles na sociedade, tá bom? Aí então nós temos aqui, né, o que eu acabei de falar para vocês, né, o Max Weber, né, que ele vai apontar o surgimento do Estado moderno como instituição, né, que tem não apenas o monopólio do poder jurídico-político, mas também o monopólio do uso da força legítima, aqui no caso nosso, né, da força legítima, com a utilização, então, né, aqui nós temos a polícia militar, tá? Já o sociólogo alemão Norbert Elias, ele diz que o Estado moderno assumia o monopólio da força legítima, né, e aí também diminuiu os índices de violência, né? Então, conforme você foi tendo esses estados assumindo, a violência foi decaindo, né, segundo os estudos que eles fizeram, tá? Por exemplo, Norbert Elias, o livro que ele trabalha sobre esse assunto, foi escrito em 1939, né? Antes ali da Primeira Guerra. O livro chama O Processo Civilizador, tá? Bom, tá aqui, ó. O processo, né, de pacificação da sociedade somente se tornou possível com a centralização, né, dessas responsabilidades para com o Estado, tá bom? Mas e aí? Né? O que é violência? Tá? A violência é o emprego da força física sem a legitimidade, ou seja, sem o controle do Estado. Tá? Vários tipos de violência acontecem, tá? O que a gente falou ali agora há pouco, a justiça com as próprias mãos é uma forma de violência e é uma forma que causa punição aí pelos rigores da lei, tá? Bom, a violência também ela pode ser classificada, né, que como uma força que transgride os limites dos seres humanos, tanto na realidade física e psíquica, quanto no campo de suas realizações sociais, estéticas, políticas e religiosas, tá? Aqui nós temos, né, então, a representação da polícia com o uso legítimo da força, né? Ela é o principal recurso, instituição aí, né, por parte dos governos aí para a utilização, né, da força, obviamente seguindo leis, seguindo, né, códigos de ética, mesmo que a gente sabe que infelizmente não é sempre assim que acontece, tá? Bom, gente, a gente precisa fazer uma análise aqui bem importante também, tá? Bom, a violência urbana, principalmente, ela ocorre por conta principalmente dos conflitos sociais, tá? Então, nós temos os diversos tipos de violência que nós vamos acabar presenciando. Se vocês repararem bem, eles têm como causa exatamente essa separação, né, que se existe da sociedade, né? Então, nós temos, quando a gente fala de Brasil, e aqui é uma imagem ali, né? Favela do sempre confundo aqui, mas se eu não me engano aqui é o Heliópolis. Deixa eu ver se é o Heliópolis, deixa eu lembrar. Paraisópolis. Aqui é um prédio aqui é no Morumbi, tá? Aqui é o muro que divide, né? A periferia
com os prédios aqui caríssimos, diga-se de passagem, tá? Quais são as condições de vida que essas pessoas aqui têm, fazendo comparativo com essas? Por exemplo, também, quando nós falamos em investimento estatal, né, investimento de dinheiro público, qual será dos lados que receberam recapeamento das suas vias, né, receberam transporte coletivo, posto de saúde, né? Quais será que vão ser mais atendidos aqui com esse dinheiro público, né? Questão da água encanada, questão das vias públicas, entre outras situações que nós podemos colocar aqui e nós sabemos que é uma realidade, infelizmente, de muitos lares brasileiros, tá? Essa foto, como vocês já estão vendo aqui, mostra a segregação socioespacial, tá? O que acontece? O que seria então essa segregação socioespacial? Seria a concepção, obviamente, né, primeiro do avanço das desigualdades sociais no país, tá? Dos espaços urbanos pelas diferentes classes sociais. Os acessos que esse grupo tem não são os mesmos que esse, tá? O padrão de vida aqui é diferente daqui. São duas realidades divididas por um muro e duas vidas assim, né, totalmente diferentes. A gente está falando do lucro, né, da riqueza extrema e a extrema pobreza aqui do outro lado, tá? Criminalidade, se você for pensar, não está toda aqui, porque podem ter certeza que tem vários criminosos aqui e nós ainda vamos falar, né, sobre esse assunto, né, dos criminosos, principalmente da elite, né, brasileira, tá? Favelas e bairros de subúrbio, tá, são locais de habitação aí de diversos grupos de pessoas, tá? Que aí, nesses locais, né, eles não têm os mesmos acessos a serviços básicos que outras possuem. Né? Serviços básicos é luz, água encanada, serviço de internet, né? Serviço de atendimento, né, públicos, comércios, né? Acessos a áreas de lazer, entre outros. Tá? Aqui nós temos, né, a história do Amarildo, que ficou famosa, né? O rapaz, então, é de 47 anos, pedreiro, morador da Rocinha, que desapareceu depois de ser levado a uma delegacia por policiais, tá? Mais um desaparecido na história do Brasil e ainda a pergunta que não quer calar. Por quê? O que aconteceu? Quem era o Amarildo, né? Então, gente, nós temos que pensar nessas situações também, né? Será que pobreza deve ser, né, relacionada com, né, criminalidade? Todo pobre é criminoso? Pô, né? Não precisa nem falar sobre isso aqui com vocês, porque a gente sabe que não é a realidade. Tá? Infelizmente, sim, nós temos alguns índices um pouco maior da questão, né, de criminalidade nas áreas periféricas, mas nem se compara. O problema maior é nós fomos, né, criados, nós fomos ensinados a escolher basicamente ali os vilões e os heróis. Tá? Com fazer o comparativo de que todo pobre é criminoso, é uma forma totalmente errada de se ver a sociedade. Até porque boa parte da elite brasileira é tão ou mais criminosa do que os piores bandidos que habitam, né, que moram nas regiões das periferias aí do nosso Brasil, tá? E aí, o preconceito e as representações sociais negativas em relação às favelas estão centrados na noção de que tais locais são foco de diversos problemas sociais. A favela é vista como aglomerado invasor, espaço da violência, do crime e da ilegalidade. Né? E não, a gente sabe que não é isso. O que acontece muitas vezes nas regiões aqui periféricas é a falta do poder público. Aí sim nós vamos começar a ter a entrada do crime organizado. Esse crime organizado faz o papel do Estado, tá? E aí, meu, não tem como você querer colocar na cabeça das pessoas ali que o bonzinho é o governo que nunca pôde chegar e dar um remédio, que nunca chegou e deu uma cesta básica, que não sabe, que não trouxe segurança para aquelas pessoas, para que elas não fossem assaltadas no caminho de suas casas. Né? Infelizmente, quando você tem a falta do Estado, você tem sim a apropriação pelas partes, né, criminosas
assumindo essa responsabilidade do Estado e levando para aquelas pessoas, muitas vezes, aquilo que está faltando e que o Estado, pela incompetência que ele tem, não conseguiu realizar, tá? Bom, e aí vamos entrar aqui no conceito dos enclaves fortificados, tá? Bom, no passar dos anos, né, com esse processo de urbanização, muitas propriedades aí que foram voltadas para o uso coletivo foram demarcadas, isoladas por muros, impondo regras de inclusão e exclusão. Aqui vocês têm um exemplo de um condomínio fechado, nós aqui no nosso prefeito de São Paulo, né, o que mais nós temos que representa muito bem esses enclaves são os prédios, tá? Os prédios, muitas vezes, eles até podem estar situados em algumas regiões aí periféricas, né? De certa maneira aí, regiões mais pobres, tá? Porém, o projeto feito desses condomínios, desses prédios, é para estabelecer literalmente uma barreira física que separa esses dois mundos, como vocês viram, né? Aqui na foto anterior, tá? A separação desses dois mundos, tá? São dois mundos totalmente diferentes. Isso é óbvio que a gente está falando de um bairro nobre, né, de São Paulo, do bairro do Morumbi, mas mesmo nas regiões aí periféricas, onde nós moramos mesmo, né, isso daqui é extremamente comum, tá? Esses enclaves são arquitetados para permitir uma seleção da população que pode ou não frequentá-los, que é isso que acontece, né, dentro dos prédios, dentro dos condomínios, tá? E uma das grandes maneiras de assim, né, fazer com que isso ocorra, né, são as questões dos próprios custos, né, da moradia, né, questões do valor do prédio, questões de condomínio, que já de certa maneira são pensados para fazer essa separação, né? Ah, mas tem prédio popular, CDHU, e vocês podem perceber que esses prédios populares, estilo CDHU, muitos deles não oferecem sequer, né, áreas de lazer aí para o pessoal. É bem mesmo uma área de moradia, malemar ali com estacionamento, diferente do que nós vemos nos outros, né? Quadra, piscina, academia, playground para as crianças, bicicletários, né? Salãozinho de festa, entre outros. Bom, e aí o que eu estava falando um pouquinho para vocês, né, sobre a questão da criminalidade e a corrupção, crime do colarinho branco que são cometidos por pessoas que têm status sociais, né, o status social elevado, políticos, grandes empresários, né, artistas, entre outros. Será que o crime que essas pessoas cometem são relativamente menores do que acontece por pessoas que moram nessas regiões periféricas? Nós estamos assistindo isso daí diariamente, cansando, diga-se de passagem, de ver as impunidades que ocorrem. É político roubando e não acontece nada. É empresário com BMW que dirige bêbado e mata famílias saindo pela porta da frente da delegacia depois de pagar lá 50, 100 mil de, de multa para poder responder o processo em liberdade, né? São empresários que desviam o dinheiro da Previdência, desviam diversos dinheiros de impostos e nada acontece. Conseguem financiar aí para 200 anos. Então, será que esse crime que eles cometem, comparando com os das periferias, não é muito pior? Será que a quantidade de pessoas que são afetadas por essas criminalidades que eles cometem não são exatamente esses crimes que estão causando esse desgaste que nós temos na nossa sociedade? Então são coisas que a gente precisa parar de ser seletivo, né? Parar de ficar ali, vamos falar assim, eu brinco, né? Passando pano para determinadas situações que não podem ser absorvidas dessa maneira. Não são criminosos, são bandidos, tinham que ficar atrás das grades, sem mordomia. Pelo contrário, quando acontece de serem presos por um determinado período de tempo, tem cela separada, se bobear, deve receber cafezinho, jornalzinho, televisãozinha, Netflix, né? E além mais do que isso, tá? Esses quais são os tipos de crime do colarinho branco? Então, crimes de corrupção, suborno, tráfico de influência, desvios de recursos, fraudes, extorsão, favorecimento na distribuição de recursos.
obtenção de favores por parte de políticos, né, para uma determinada licitação. Esses são alguns dos crimes. E são crimes assim de milhões e milhões de reais, tá? Bom, e o tipo de corrupção, né, não é exclusiva só desses políticos, dos funcionários públicos ali. Nós, como cidadãos, também temos aí, cometemos alguns. Porque assim, se tornou, na verdade, tentaram se tornar algumas situações do brasileiro ao jeitinho brasileiro. Que, na verdade, o que é o jeitinho brasileiro? É o passar, né? Por cima da lei, né, que nem o exemplo aqui, né? É a corrupção, né? Então, muitas dessas vezes, só que o que aconteceu? Se pega esse tipo de crime e se coloca como se fosse lá o jeitinho. Mas isso aí todo mundo faz. Pô, gente. Por isso que eu falo, infelizmente, a criminalidade ela tem sim perfil, tá? Ela tem sim. Quando nós tivemos um caso gravíssimo, acho que anos 2000 ali, né, dos jovens que tacaram fogo no indígena, porque eles acharam que era um morador de rua, como se isso fosse, né, né, diminuísse o tamanho do crime que eles fizeram. Mas é que eles são jovens, não sabem o que estão fazendo. Peraí, não sabem o que estão fazendo. Quando um moleque de 18 anos pega um carro, dirige bêbado e mata outra pessoa, mas é porque tem 18 anos, essa idade é terrível. Então, assim, né, para essa elite, isso é possível. Mas agora, se fosse o contrário, se fosse a criancinha, que a gente não sabe a história, lá das periferias de São Paulo, das periferias do Rio de Janeiro, fazendo qualquer outro, roubando bolacha no mercado, né? Fazendo pequenas coisas. Esse criminoso, sim, tinha que ser sentenciado à morte, se deixasse sentenciado à morte ali por espancamento público. Então, assim, existe querendo ou não, muitas pessoas fazem uma distinção da criminalidade, do perfil do criminoso, que não pode existir. Crime é crime, bandido é bandido, tá? Nossa sociedade em si, ela já é uma sociedade que, se vocês forem analisar, é uma sociedade seletiva. A gente fala dos enclaves, mas enclaves fortificados também são os shoppings, são, né, alguns tipos de escritório, alguns tipos de mercado, que acabam sim selecionando a clientela que vai poder comprar ali, que vai poder participar, né, adquirir aqueles produtos. Mas o shopping é público, mas a gente já cansou de ver. Eu já assisti situações no shopping que mostraram que ele não é tão público assim, né? O shopping é aberto ao público, mas o espaço do shopping é privado. Né? Já assistimos isso. Nós já assistimos no shopping Higienópolis as crianças não podendo assistir um filme no cinema porque as pessoas, né, crianças da prefeitura, se sentiram incomodadas com a presença delas. Então, assim, né, esse tipo de situação pode existir, as pessoas levam isso como se fosse algo normal, tá? E não é, pelo amor de Deus, né, gente? Pô, é isso que causa os problemas em toda a nossa sociedade, né? São esses tipos, né, de passadas de pano, são esses tipos né, de coitadismo que não condizem realmente aí com a nossa realidade, tá? Bom, pegando aqui a apostila de vocês, tá? Tentar abrir aqui rapidinho só para mostrar então, né, o que nós fizemos aqui, tá? Então aqui foram as primeiras páginas, tá? Aqui nós temos a justiça com as próprias mãos, que eu já fiz aqui o debate com vocês, né? Debate sozinho, na verdade, né? Questão da violência, questão da polícia, tá? Aqui essa charge é uma charge bem interessante aqui, ó, para nós entendermos ainda mais o que nós falamos na questão das desigualdades. Olha aí, na charge, né, a chargezinha raiz da violência. Que linda! Você que plantou? Não, meu tataravô. E na charge, quais relações são estabelecidas entre a árvore, localizada nos jardins dessa casa luxuosa, e as raízes que a sustentam? E aqui, ó, como que ela é sustentada? Racismo, concentração, né, intolerância, corrupção. Então, nós acabamos percebendo o quê? Né, essa elite que está ali é uma elite que chegou a esse poder, né, mas, historicamente falando, é uma elite, né, que
quando chegou ao poder, né, que sustentou, né, esse grupo de pessoas aqui, é um passado obscuro, é um passado de desigualdade, é um passado de concentração de renda, é um passado de escravidão que fez com que, né, com o passar dos anos, essas famílias, esses poderosos continuassem ricos e deixando as outras pessoas, né, nesse mundo caótico que nós vivemos, tá? Aqui você já vê que é uma questão até de né, de herança que vem sendo passada aí desde história. Vocês estão estudando história do Brasil, vocês estão com certeza acompanhando aí, né, essas situações complicadas aí na história brasileira de sempre ter, né, esta questão aí de desigualdade, né? Aqui na página 9, que nós terminei de falar para vocês um pouco, né, sobre a questão, né, da distância física e na distância social de pobres e ricos, tá? Exemplo aqui da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, ó, 70 mil moradores na Rocinha, tá? Aqui a questão, né, que se fala, né, outra charge interessante, os benefícios conquistados por essas comunidades, né? E aí, ó que interessante, né? Porque aqui fala, né, ele já brinca, estamos quase iguais, já temos geladeira, TV, fogão, agora só falta educação, saúde e carteira assinada. Né? Então, assim, algumas poucas comunidades aí conseguiram, né, ter recursos, né, materiais dentro das suas casas, mas ainda, né, olha a qualidade, né, que a Shard vem tratar aqui de vida dessas pessoas comparadas aqui, né, com helicópteros, antenas de TV e entre outros, tá? Vou fazer um dado interessante aqui, que nós chamamos no Brasil e no mundo de aglomerados subnormais, que são áreas extremamente pobres, tá? Vou até mostrar, vou acabar abrindo aqui só para que vocês possam ter uma ideia do que é um aglomerado, tá? Subnormal. Aqui, ó, pesquisar. É uma pesquisa até simples de fazer, né? Tá, ó. Ocupação irregular de terrenos ou propriedades públicos ou privadas para fins de habitação. Tá? E aí aqui vocês vão ter vários exemplos aí, né? Então, de aglomerados, né, subnormais, pessoas que acabam, né, por conta da condição financeira, precisando morar nesse tipo de lugar, tá? Infelizmente, tá? Bom, aqui nós temos a atitude sociológica, que a princípio eu não vou pedir para que vocês façam, tá? Os enclaves fortificados, então que eu acabei passando aqui para vocês, né? A questão dos prédios, shoppings, né? Aqui, ó, shopping center, algumas escolas, hospitais, parques, clubes, né? Condomínios fechados, prédios residenciais, vários deles que fazem parte, né, desses enclaves, tá? Estamos livres e seguros atrás das grades de um condomínio porque a música diz que existe uma dúvida se não somos nós, né, que estamos em uma prisão. Recomendo então, ó, aqui é o Rapa, tá? A minha alma, né? Escutem essa música, deixa aí a sua sugestão aí, né? Escuta a música, coloca aí a sua opinião sobre o que essa música trouxe para vocês aí de pensamento, de reflexão junto com essa nossa aula. É legal que vocês participem, tá? E eu gosto bastante de ler cada um dos comentários, tento sempre responder, tá? Esses comentários de vocês. Então, a questão do shopping, né? Se você já presenciou a exclusão de alguma pessoa de um ambiente privado, vê aí, escreva aí, ó, pesquisa nos jornais, vamos ver se isso aqui que eu falei é verdade ou não é. Vamos lá. Ó, essa semana teve um rapaz aí que foi no mercado e teve que tirar a roupa dele para provar que ele não roubou. E aí? Nem vou falar qual era a cor do rapaz, né? Porque aqui no Brasil não existe racismo, né? Segundo algumas pessoas. Questão da criminalidade do colarinho branco, tá? E a questão nossa aqui, ó, né, a baixa corrupção, na volta compra aí os DVDs piratas aí, a contradição, né, dessa grande parcela da sociedade, a parcela da sociedade de bem, família de bem, né? E quando vai puxar a capivara, nós vimos aí que realmente, né, são
de bem mesmo, né? Até foi preso um hoje, família de bem, pô, pessoa ali, tá? E aí existem vítimas nos crimes de corrupção? Se existe o crime, tem o criminoso, existe sim vítima, tá? Diga-se de passagem, se a corrupção fosse considerada como deveria, um crime gravíssimo, um crime de cadeia mesmo, 30 anos de cadeia, pior que assassinato porque pessoas morrem por conta da corrupção, pessoas morrem sem atendimento médico, pessoas morrem sem ter o que comer dentro de casa, as pessoas morrem nas filas dos hospitais, as pessoas morreram faltando oxigênio no Amazonas, faltando até mesmo aqui no litoral de São Paulo. As pessoas morreram porque não compraram vacina, porque queriam roubar, né? Fazer corrupção, né, na compra das vacinas. Se isso não é crime, se isso daí, né, não pode ser visto como algo muito mais grave do que roubar uma bolacha, roubar 1 quilo de carne no mercado, gente, eu, sinceramente, eu então, não sei mais o que é crime, tá? Sinceramente falando, tá? Deem uma olhadinha também aqui, fala um pouquinho também sobre a questão da corrupção, a questão, quantidade, ó, de presos irrisórios, né, da população, né, que foi presa por corrupção, né? E aí aqui uma charge muito interessante, tá? Isso é um crime de colarinho branco, e nesses casos de licitações, desde quando 2 mais 2 são 4, promotor? Muda a figura, né? O crime do colarinho branco afeta você? Põe aí. Se não quiser responder aí na sua apostila, põe no comentário como que afeta você aí. Põe lá no comentário, vamos fazer um comentário de debate, já que nós, né, muitas vezes não conseguimos fazer isso presencialmente, vamos fazer aqui online. Por que não? Vamos marcar um dia para fazer uma aula à noite? Quem quer aí também? Tem os dias à noite aí, terça e quinta, eu tô tranquilo. Quer pegar um dia? Deixa aí, professor, vamos marcar uma aula à noite? Vamos se juntar? Fazer lá no grupo? Vamos lá, gente, eu tô aqui com o maior prazer do mundo em poder passar aí esses ensinamentos para vocês, tá? Bom, vocês estão vendo aí os exercícios, né, deste capítulo, tá? O que que vocês vão fazer? Os exercícios desse capítulo, tá? Vocês vão ver aí, são 5 exercícios apenas. Eu já vou fazer aqui com vocês. Então, faz o seguinte. Leia aí. Questão 1. Tá lendo a questão 1? Aperta o pause. Apertou o pause? Não, não apertou, eu que fiz aqui um congelamento, porque eu sou um grande artista também. Aperta o pause, responde, tá? E aí, você responde, veja se você acertou, tá? Parou aí, vou colocar aqui, ó. Ó, já vou pôr a resposta, tá? Então, já pausa o vídeo para você não saber, tá bom? Então, tá aqui a questão 1, tá? Então, questão 2, leia o texto. As afirmativas. Professor, não entendi. Estou com dúvida. Para o exercício. Manda mensagem pro Pro, tá? Qualquer coisa, manda uma fotinha, né? Para o professor saber qual que é a questão aí que você está em dúvida, tá? Não fiquem com a dúvida, tá? Questão 2, ó. Leu bonitinho? Entendeu? Respondeu? Corrige. Errou? Revê aí o que foi o seu erro, tá bom? A questão 3 já está na outra página, tá? Música também muito boa aqui, o Calibre, Herbert Viana, Paralamas do Sucesso. Se vocês também tiverem um tempinho, né? Deem uma lida aí, ou escutem, né? A música aí do Paralamas do Sucesso, tá? Deixa eu limpar aqui. Questão 3, um pouquinho grande, né? Mas é de certa maneira tranquila também, tá? Para vocês, façam a correção, tá? Pausou o vídeo antes. Já pausa o vídeo aí de novo para não continuar. A questão 4 é sobre a música, né? O trecho da música do Calibre. Tá? Leia bonitinho, tá? Faz a correção aí, vê se você acertou as duas aí. Espero que vocês tenham acertado ambas, tá? Ficarei muito feliz com o vosso acerto
E na questão 5 também. Deu pause? Deu pause? Deu? Então, beleza. Faz a correção dos seus exercícios. Semana que vem tem mais comigo, tá? O Pro não está legal ainda, vocês estão até percebendo pela minha voz. Semana que vem vamos iniciar criminalidade e o poder disciplinar, tá? Questão de crime, desvio, controle social. Muito interessante a questão da utilização das câmeras, o conceito de panóptico, né? Um capítulo aí bem legal de fazer, tá? Eu vou recomendá-los, né, que vocês já tentem fazer lá o caderninho de atividades de vocês, tá? Depois eu faço a correção para que vocês possam ter essa correção e assim, né, ver aí como que tá o seu, né, desempenho nas nossas aulas. Bom, meus amores, segundo ano, muito obrigado. Fico muito feliz. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado dessa aula. O Pro gostou bastante de estar aqui gravando para vocês. Um abraço.